sejam bem-vindos à segunda temporada do Pod Peito, o podcast para falar de amamentação sem firulas, comigo, Kelly Carvalho, Ana Zapponi e Bianca Balaciano. Teremos episódios novos, uma quarta-feira sim e uma quarta-feira não, e vocês podem ativar as notificações para ficarem por dentro aí de todos os assuntos que a gente vai trazer aqui no nosso Pod Peito. Esperamos vocês! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação para além do óbvio. E hoje o assunto é além do óbvio mesmo. Bom, hoje é o assunto do meu coração, né? Vocês sabem, assunto que eu mais amo falar na vida, que é sobre lactação induzida. E para isso a gente vai receber duas convidadas de honra, assim. Tivemos que estender o tapete vermelho virtualmente para a Ananda. Oi. E presencialmente para a Nádia, que está aqui com a gente no estúdio. Pra gente falar desse tema que é um tema polêmico, acho que ao mesmo tempo um tema que vem ganhando mais espaço também. A gente tá conseguindo falar um pouco mais desse assunto sem levar tanta pedrada, né? E sem as pessoas acharem muito absurdo, assim. E a gente acredita que nada melhor do que ouvir pessoas que induziram a lactação para falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que eu vou pedir para as meninas se apresentarem primeiro, acho né? ótimo. Uhum. Então, Nádia, você se apresenta. Obrigada pela sua presença. Estou muito feliz de te conhecer pessoalmente. A gente só se conhecia virtualmente, então agora sim, já abracei, já apertei. Então, queria que você se apresentasse. Sim, eu sou a Nádia, sou mãe da Violeta, junto com a Carolina, minha companheira. A Violeta está com 1 ano e 1 mês agora. E a vontade de amamentar veio assim que a gente soube da gravidez, né? Foi uma gravidez planejada. E aí, então, a amamentação a gente também acabou conseguindo planejar bastante. E aí, a Kelly foi fundamental nesse processo aí, porque justamente eu comecei com esse assunto assim, cheio de dúvida, né? Não sabia se existia, quem procurar, aí você procura na internet. Aí teve a Marcela Tiboni com o livro dela, que foi uma referência para mim, daí eu procurei a Kelly, e aí a gente começou essa história toda. E foi fundamental na história da Violeta até agora, né, da minha filha. Ai, que delícia. E você, Ananda, se apresenta aí pra gente. Fala de onde você tá, Ananda. E eu tô no sul de Santa Catarina, sou de Criciúma, e tô aqui com a família completa hoje, né? Sou mãe do Matheus e da Luísa. A Luísa que veio da minha barriga pro meu colo, e o Matheus que veio de outra barriga pro meu colo. Luísa tem quase 5 anos e Matheus tem 3 meses. Junto com o Lucas, meu companheiro, 2 gatas, um monte de livros e plantas. Em resumo, eu sou psicóloga, psicanalista, mas esse é aquilo que estou, né? Sou mesmo mãe deles e das gatas. Muito bom. Que legal, né? Eu acho que pra gente começar, acho que explicar o que é lactação induzida bom, né? Então, a gente sabe que o jeito habitual de produzir leite é a gente gestar, né? E aí o corpo trabalha durante essa gestação, faz a fábrica de produção de leite. A gente tem o bebê, então sai a placenta. E aí o corpo começa, então, esse funcionamento na produção de leite. Esse é o jeito habitual, mas não é o único jeito. Então, quando a gente fala de lactação induzida, a gente está dizendo de um processo onde a gente vai ajudar uma pessoa a produzir leite sem que isso esteja associado ao pós-parto imediato, né? Sem que essa pessoa tenha necessariamente passado pela gestação. Então, a gente está aqui com a Nádia, que é mãe com outra mãe, e ela decidiu amamentar a Violeta, que foi gestada pela Carol, pela esposa dela, e a Ananda, que recebeu o Matheus, né, a Ananda de outra barriga, como ela disse, né, que adotou o Matheus e que também decidiu amamentar. Mas pessoas que não gestam, pessoas que adotam, pessoas que têm bebê via útero de substituição ou barriga de aluguel, como conhecida lá fora. Pessoas trans, né? Também podem induzir a lactação. Pessoas que desmamaram e querem retornar à amamentação, né? E aí vai depender um pouco da idade do bebê, mas são pessoas que podem produzir leite, né? Eu sempre soube que isso era possível, a gente sempre soube dessa, né? Está descrito na literatura, ninguém achou a roda, tá, gente? Eu sempre brinco, quando eu atendo com a Ana Thaís, eu falo, isso não foi criado por nós, né? Não foram vozes da minha cabeça, assim. Mas comecei a trabalhar com lactação induzida quando, em 2018, a Marcela Tiboni, que a Nádia comentou aqui,
Marcela, beijo, porque eu acho que a Marcela teve um impacto, assim, muito grande na divulgação do trabalho. Marcela foi minha primeira paciente que decidiu induzir a lactação, que decidiu amamentar os gêmeos que a mulher dela esperava. E a Marcela escreveu um livro, né, sobre o assunto. Ela foi pro Instagram, ela é super curiosa e ela decidiu falar sobre esse assunto. A gente brinca que todo mundo que chega pela Marcela. A gente fala que a gente vai dar uma comissão para ela, né? Porque assim, porque vi no Instagram da Marcela Tiboni. Quando a gente atende um paciente que não conhece a Marcela, eu falei, chupa, Marcela! Essa pessoa não te conhece. Já furou a bolha, né? Então, foi aí que começou o trabalho. Isso foi em 2018. Eu nunca tinha trabalhado com lactação induzida, apesar de saber das possibilidades, e aí as histórias começaram a acontecer muito por conta da Marcela, né? Então, acho que pra gente começar, eu queria perguntar pra vocês, não sei se vocês já querem fazer alguma pergunta pras meninas, mas várias, né? Mas eu queria perguntar pra vocês, assim, por que vocês decidiram viver a amamentação de um bebê que não foi gestado na barriga de vocês, né? Qual foi a primeira coisa que fez vocês pensarem assim, eu queria amamentar meu filho também? Tá, para mim foi a questão de estabelecer um laço. Para mim, eu acho que isso foi o tesão, assim, que me deu a vontade de ir atrás, né? Porque a minha esposa, ela ia fazer a gestação, era um óvulo que era dela também, né? E a gente fez a fertilização e eu enxerguei na oportunidade de amamentar, assim, uma possibilidade de ter um vínculo físico, assim, né? Com o bebê que estava para vir. E também da experiência das minhas irmãs e da minha família também, de saber como a amamentação é difícil, é romantizado, né? Por aí, todo mundo defende, assim, como se fosse uma coisa absoluta e não é simples assim, é cruel às vezes. Muitas vezes, eu acho que é cruel. E eu achei que eu também podia aproveitar o capital que eu tenho aqui, né? 2 peitos para ajudar minha companheira. A Nanda já deve ser uma perspectiva diferente, né? Foi um tantinho diferente, mas acaba sempre passando por ruas parecidas, né? Eu amamentei a Luísa por 4 anos e 5 meses. E curtia pra caramba, assim, era muito legal. Claro que não foi sempre a parte bonita que se conta, tem o lado B, as madrugadas foram horrorosas mesmo, tive um quadro de burnout, enfim. Mas eu curtia muito amamentar, né? E inclusive, quando me perguntavam quando a Luísa ia desmamar, eu dizia que não estava interessada, que era legal pra gente, né? Mas tinha em mim já uma resposta de que era vamos guardar esse peito funcionando pelo máximo de tempo que for possível, porque uma hora vai chegar o irmão ou a irmã, a gente não sabia com que idade chegaria, não sabia qual seria o sexo biológico, mas a gente sabia que ia chegar em algum momento e eu queria tentar, pelo menos, né? E a Luísa parou de mamar, não quis mais, disse, deu mamãe, já tá legal, pode guardar isso aí dentro da roupa. Eu voltei a comprar blusa de gola alta para usar no sul 2 meses antes de o Matheus chegar. A gente não sabia que era 2 meses antes, mas foram 2 meses antes. E aí, quando ele chegou, que foi num dia lindo, né, que foi assim, uma dupla boa notícia, gosto muito de dizer, foi um dia, o Matheus chegou no dia que o Bolsonaro ficou inelegível. Uma dupla festa na família. Viva Matheus! Perfeito. Só que vim de vermelhinho para a gente já marcar território. Mas então, quando ele chegou, eu estava ali muito recente, ainda tinha umas gotinhas de leite, e entrei em contato com a Kelly imediatamente, viajando, Kelly, né? Inclusive, fiquei, Kelly, volta, chega de viagem, volta para casa, que eu estou precisando de ajuda. E aí, enfim, começamos e deu muito certo, assim, foi muito gostoso. Eu queria responder a pergunta, eu queria porque achava muito massa, foi muito gostoso. Ter esse tempinho só a gente, esse aconchego no colo, é muito gostoso, gosto muito. Então você começou a lactação induzida quando ele já tinha chegado? Ele já tinha chegado. A gente começou, o Matheus chegou com 10 dias, eu conheci ele com 10 dias, mas ele ficou, eu tive o termo de guarda, né, com 13 dias. Então, a partir de 13 dias eu pude ficar, ele estava hospitalizado ainda, ficou mais 3 dias no hospital depois do termo de guarda, eu pude ficar com ele no hospital. E a gente já começou a botar ele no peito, desde que eu cheguei no hospital, já comecei a botar ele no peito, em alguns momentos escondidinho da equipe de enfermagem, que sabia, tinha acompanhado ele por 12 dias, né, e sabia que eu não era mãe biológica, e aí ficava naquele negócio de amamentação cruzada, né, enfim, dá mais um monte de papo aí, né? Mas já comecei a colocar ele no peito imediatamente. Isso foi de segunda a quarta-feira.
Quarta-feira a gente chegou em casa às 16 horas, às 17 horas eu tinha consulta com Kelly e Ana Thaís. Nossa, E aí era foi. um caos. Mas a gente estava chegando com o Matheus quase sem o necessário para ele viver em casa, porque eu soube dele na sexta, ele chegou em casa na quarta. Enfim, mas aí com consulta de lactação induzida, fomos correndo, compramos os remédios, comecei a tomar naquele mesmo dia. Foi junto com ele. E você, Nádia? Eu Quando comecei começou? bem antes. E eu tinha uma questão que eu tive endometriose, né? Então, junto com a Ana Thaís, a gente resolveu não fazer a parte hormonal de estimulação. Aí a gente fez apenas com as outras ferramentas, né, disponíveis. E então eu tinha um receio se ia dar certo, se não ia dar certo. Então a gente já começou logo antes, né? A gente começou. Acho que 6 meses, a gente né? falou com você em fevereiro. E logo depois eu já estava começando. Em abril já tinha as primeiras gotinhas. E em maio eu já estava doando. Então, você falou que não teve E a a parte Violeta- farmacológica, mas para as pessoas que estão ouvindo ou nos assistindo, saber o que são o não farmacológico. Não, ela não teve o hormônio só, né? Isso. Então, Ah. a lactação induzida, quando a gente vai fazer o protocolo completo, são 3 fases, né? Então, a gente tem remédio, alopático e fitoterápico, e a gente tem a bomba. O remédio também a gente divide em 2 partes, né? A parte hormonal e a parte que é um galactogogo, que aumenta, Que geralmente teoricamente, se a usa- prolactina. Sim. A Nádia não usou a parte hormonal. E, por coincidência, a Nanda também não. Né? Porque o que aconteceu é que, como a Nanda começou depois que o Matheus chegou, a gente já não usou. E a Nádia, porque ela não podia, ela tinha uma contraindicação. E aí eu acho maravilhoso a gente falar. Né? Eu trabalho hoje com uma obstetra, que é a Ana Thaís, porque é ela quem vai decidir quais são as medicações que cada pessoa vai poder usar. Nem todo mundo pode usar todas as medicações. A gente tem contraindicação. Tem gente que não pode fazer nada da parte medicamentosa. Mas a Nádia, eu acho que só não usou a hormonal, a parte né, hormonal, Nádia? E eu sou uma testemunha que eu acho que só com a estimulação mecânica é bastante possível. Porque chegou um dado momento que eu cheguei a desmamar e depois eu voltei atrás. E aí eu senti que só com a estimulação mecânica ali a produção volta, né? Então, enfim, as maneiras para se chegar na indução eu acho que são múltiplas, né? E vai ser única ali para cada pessoa. Eu queria só voltar numa coisa que eu acho que a Ananda falou, uma coisa que é importante, né? Sobre a amamentação cruzada. As pessoas falam muito, né? No Brasil, a gente tem uma regulamentação, né? Então, os profissionais de saúde, a gente não pode orientar que a pessoa faça amamentação cruzada, que é você amamentar um bebê que não é seu. Então, a Ana tem um bebê, eu vou lá, pego o bebê da Ana, ponho no peito. Apesar de ser muito comum. Super, né? A gente tem o Enani aí, que discutiu agora os dados de amamentação. E tem lá não vou me lembrar de cabeça agora, mas um número grande de pessoas que fazem amamentação cruzada em todas as regiões do Brasil, que é você amamentar. Tem uns irmãos de leite, né, e tal. E por que isso não é recomendado? Por conta da probabilidade da gente passar doenças via leite humano para um bebê que não é o nosso, né? Só que no caso da indução, da lactação, gente, a gente não chama isso de amamentação cruzada. Eu tô aqui com 2 mães, nós estamos aqui com 2 mães que amamentaram ou estão amamentando os seus filhos. Então, isso não é amamentação cruzada. Não é amamentação cruzada, não é amamentação cruzada, não é amamentação cruzada. Porque eu fico muito puta quando falam disso, né? Sim, então, acho que é importante, até porque eu acho que não sei como foi para a Nanda, mas eu acho que para a Nádia, né? E para as mães não gestantes, né? Para as mães que não gestam, que eu acompanho, que é o que eu tenho um pouco mais de experiência hoje, assim, é muito esse lugar de ter a maternidade invalidada, né? Quando você não está gestando, assim. Não sei como foi Invalidada, julgada, criticada. Eu fui privilegiada nesse sentido aí, mas eu também me calcei antes. Eu me preparei toda para o parto da minha filha, né? Para eu poder participar. E a gente teve uma conversa logo antes, né? Dela nascer. Mas a gente acaba percebendo por aí que, especialmente, acho que nas relações homoafetivas, né? Existe um estranhamento, né? Que tem a ver com a homofobia também. E que acaba passando por situações como essa. Então, eu meio que me calcei para não passar por tanta coisa, mas acabei passando, assim, sutilmente a gente acaba passando, né? Numa consulta com o pediatra fala que não vai dar certo. E, sei lá, na família, às vezes a gente vê um olhar meio estranho e tal. E isso aconteceu comigo também. Eu queria, assim, só... ouvindo o relato de vocês, que só dela abrir a boca eu já comecei a me emocionar aqui, então eu já estava até meio paralisada para perguntar, mas assim, é muito interessante no relato de vocês duas, né, que eu imagino que isso deva se multiplicar pelo relato de inúmeras outras pessoas que passam por esse processo, porque
tem uma coisa, né? Especialmente para quem é profissional. A gente aprende muito sobre a amamentação do ponto de vista do bebê. Né? Os benefícios para o bebê, como é importante para o bebê, como vai proteger o bebê de inúmeras coisas, né? E parece que tem uma coisa que é menor, assim, sabe? Que é o ponto de vista do processo a partir do olhar da pessoa que tá amamentando, sabe? Assim, porque, cara, tem que ser bom, sabe? Assim, tem que ser um troço muito bom para alguém escolher passar por isso, né? Querer viver isso através através da vivência da amamentação, que a gente sabe que não é absolutamente essencial. A gente sabe que os bebês vão sobreviver se não tiver amamentação também. E vão se vincular, né? Vão se vincular, vão amar igualmente. Então, assim, não é um pressuposto, mas a gente está imerso numa cultura que é a cultura brasileira da amamentação, que bom também, né? Vale essa ressalva, assim, né? Que é como se nasce um bebê e a gente já imagina que a pessoa vai amamentar, né? Ninguém pergunta que você vai querer amamentar, você vai alimentar o seu bebê dessa forma. Então, a gente já passa por isso meio que batido, como se isso fosse a opção de todas as famílias. Não vamos entrar nessa discussão agora, mas enfim, essa é a nossa realidade brasileira. E eu acho que vocês trazem aqui esse ponto de vista que é sensacional, que é do protagonismo de vocês também. Tipo assim, olha, isso aqui não era um dado nessa minha maternidade, né? Assim, ninguém imaginava, isso passaria talvez despercebido, ninguém iria pressupor que vocês iriam amamentar, mas eu quero amamentar, né? Assim, então, isso é importante para mim também. Apesar de não determinar, né, a sobrevivência ou não do meu bebê, emocionalmente é importante para mim. E eu acho que essa discussão é muito importante, para além da lactação induzida, sabe? Porque eu acho que a gente está falando de protagonismo, a gente está falando de autonomia, claro, na indução da lactação, mas também nos processos fisiológicos da amamentação, assim, né? Para as pessoas que estão gestando, né? Por que a gente não pode falar disso, né? De tipo assim, isso é uma escolha minha, eu quero passar por isso, né? Isso precisa ser importante para todos os profissionais que estão à minha volta, para minha família também, para minha rede de apoio também, porque isso é importante para mim, né? Tá bom, eu sei que o meu bebê vai ficar bem se ele não tiver o peito também, né? Mas eu quero que ele fique com o peito, com o meu peito, né? Independente se eu tô produzindo tudo que ele precisa ou não, ou se eu tô compartilhando a alimentação com outras pessoas ou não. E eu acho isso muito maravilhoso no relato de vocês, porque isso é para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que isso fura a bolha da indução um pouco, sabe? Assim, e de certa forma aproxima as pessoas da possibilidade da indução, né? Porque, claro que não é só romantizar, vocês passaram muito perrengue, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe muito bem disso, mas assim, é possível e existe essa possibilidade. Então, eu acho que existe esse caminho, né? E quando você fala que é o desejo da pessoa, talvez se a Carol optasse, tipo, não quero aumentar, quero gestar e não quero aumentar, ela seria criticada. Mas como assim? Você não quer aumentar? Sim. E aí, a esposa quer aumentar, mas como assim? Se você quer aumentar, você não tá gestando? Ou seja, vai receber crítica. Vai receber Você recebe crítica, crítica o tempo inteiro. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, sobre esse o querer prazer, ativo, né? Assim, porque você falou que é alguma coisa, e aí quando você fala, né? Eu tô falando aqui com a Nádia, só pra Ana entender também. Que é alguma coisa que você já trazia da tua experiência familiar, percebe? Acho que você já viu alguém amamentar. Então, isso tava na tua construção de parentalidade em algum lugar lá dentro, né? Que você trouxe com você. Psicóloga falando. Tipo assim, de onde vem isso, né? Porque a gente, enquanto profissional, a gente sabe. Tem aquelas pessoas que você fala assim, a pessoa, ela vira pra você e fala, eu vou amamentar. Me bota no pior cenário possível, mas eu vou amamentar. No pior cenário que eu digo mais difícil, né? Assim. E já para outras pessoas, isso olha, se rolar, rolou. Se não rolar, tá tudo bem também. E na verdade, tá tudo bem também. Mas não tá bem quando é uma coisa que você quer muito e não rola por má vontade ou por falta de conhecimento dos profissionais que estão à tua volta. Então, eu queria saber dessa semente, assim, sabe, de vocês, né? Porque eu imagino que isso venha de um lugar para vocês, assim, muito, muito raiz, muito primitivo, sabe, assim. Eu queria ouvir disso. Sim, esse querer ativo, assim, né? Pra mim, tinha muito a ver, assim, a mãe de um bebê pequeno, aquela mãe que tá com o bebê no peito, assim, né? Junto com o corpo, assim. Foi a imagem que eu fiz, eu acho, da minha bebê chegando, né? Junto com a minha esposa. E
também o fato de aproveitar o fato da gente ser duas mulheres, né? Na história da Violeta, assim, as mulheres são o que passa, assim, né? Em todo momento, assim, né? Foi a obstetra, a enfermeira, as acompanhantes, né? Na sala de parto dela não tinha nenhum homem, nem antes, nem depois. E hoje as médicas dela são todas mulheres e a gente mulher. Então, para mim, é muito importante, assim, essa questão até do lado do feminino também, né? Da natureza feminina e a gente tá junto ali com a nossa bebê e proporcionando isso para ela e para mim. E, de fato, é um querer muito ativo, porque o processo de indução é muito penoso, muito trabalhoso. Conte-me mais sobre isso. Eu queria mesmo fale falar mais. disso, porque Vamos aprofundar. É uma impressão que é tudo tão Tão lindo, muito romântico também, A né? outra chegou em casa 1 hora depois, Já tava né? ali, com o filho no peito na consultoria. Tava com o bebê e colocando no peito. Eu queria ouvir de vocês, assim. Eu não sei se a Ananda tá ouvindo a gente. A Ananda tá, né? Que piscou agora, eu vi que tá. Pô, deu uma travada, mas voltou. Voltou, né? Voltei. Eu queria ouvir de vocês duas, mas assim, eu vou pedir pra Ananda contar, porque eu acho que o processo da Ananda foi um pouco diferente, né? Porque eu fico pensando aqui que no caso da Nádia, eu acho que foram 6 meses antes da Violeta chegar, mais ou menos, que a gente começou. Isso. Mas no caso da Ananda, foi no dia que o Matheus chegou, né? Então, o Matheus chegou, ela começou o processo no dia. E aí, eu queria saber, com essa diferença de começar o processo com um bebê e uma filha, porque tinha uma criança, né, de 4 anos e quase 5 lá, e a diferença de começar um processo antes de um bebê chegar. O que foi a parte mais penosa pra você, Ananda? O que foi o mais difícil? O que tá sendo, né? Porque o Matheus tem 3 meses, né, gente? Sabe que... Acho que o que está sendo mais penoso agora é que eu tive candidíase mamária. E aí, depois da candidíase, eu tô com pele de mamilo muito fininha. Então, cada vez que ele mama, corta e sangra. Assim, tô ainda tentando dar volta nisso, né? Mas da indução em si, eu não sei se eu estava tão extasiada depois de uma espera tão grande, assim, que, cara, tem que fazer, bora fazer. Assim, né? Então, é para botar na máquina? Vou botar na máquina. É para botar na boca? Vamos botar na boca. Né? Teve uma frase da Kelly, que na primeira consulta, não te falei isso, Kelly, mas falando agora, né? Medo. Fez muita diferença. Não, foi muito bonita a frase. Que eu fiquei, já comprei a máquina X, e o que mais tem que comprar? E aí o negócio da marca X, você disse, você tem a melhor maquininha do mercado no seu colo. Aquilo ficou comigo, assim, ao invés de eu ficar lá agarrada com aquela máquina, puxando enlouquecidamente enquanto eu brincava, eu fazia absolutamente tudo com o Matheus no peito. Assim. Então, a Luísa queria brincar de balão, vamos brincar de balão e o Matheus está no peito. A Luísa quer brincar de desenhar, vamos brincar de desenhar com o Matheus no peito. O Matheus já chegou uma hora que eu acho que ele já não estava mais entendendo nada, né? Chega, mãe! O ângulo de visão dele era peito, assim, mas ele ficou o tempo todo no peito. E aí foi muito bonito ver o quanto a produção realmente aconteceu. E eu tive diferentes expectativas, acho que teve um momento também de lidar com isso, assim, de estar jateando leite para tudo quanto é lado. Será que realmente não é suficiente, né? A gente chegou a ter uma produção, eu cheguei a ter uma produção muito grande, a ponto de ele ficar com uma dose bem pequenininha de fórmula, e aí aquilo também acho que me satisfez no sentido de, então eu sou o suficiente. Não foi suficiente integralmente, mas assim, tem algo em mim aqui que é suficiente para ele. Eu estou dando uma nutrição também, para além da afetiva, estou dando uma nutrição ali de nutrientes realmente, que está satisfazendo ele em alguma medida. Isso foi uma realização também, sabe? A ponto de agora já está dosado de uma outra maneira, ele está ingerindo bastante, tomando bastante fórmula também, e está sendo super legal. Então, se eu fosse listar, acho que a dificuldade foi gerir a minha expectativa de quanto de leite vai produzir até o momento que eu vejo jatinhos de leite, e aí eu fico satisfeita com isso, porque, como eu falei, eu tinha tido uma experiência super recente de amamentação, então eu sabia o que era um peito que tinha leite, né? Então eu ficava buscando essa mesma experiência com o Matheus. E a outra coisa, muito tosca, mas era lembrar de tomar o remédio. Então, tem que botar no celular para despertar real. É difícil. Porque eu não lembrava, tá aqui assim. né? Tinha um bebê aqui, tinha uma criança correndo aqui, a vida acontecendo, e eu tinha que lembrar a cada 8 horas de tomar o remédio. Então, isso foi uma dificuldade também de, às vezes, dizer, mas será que eu já tomei? E aí, não vou tomar de novo? O que eu faço aqui, né? Mas foi isso, foi
fácil, na real. Não foi tão difícil assim, não. E pra você, Eu botei Nádia? uma tabela no banheiro, cara, e ficava marcando xizinho pra não esquecer. Porque, de fato, quando você tá tomando um medicamento, assim, pra alguma doença, né? Queira ou não, aquele incômodo te lembra que você precisa do remédio, né? E nesse caso, não. Você tem que se lembrar mesmo. E é as horas também pra usar a bomba, né? Aí começa com 3 vezes ao dia, depois chega no final que tá uma loucura de 3 em 3 horas. E... Enfim, você fica botando o despertador ali, e daqui a pouco você não sabe se você vai conseguir viver, vai fazer as coisas, ou vai ficar na bomba. Você chegou a ter que levar pra algum lugar, assim, a bomba e alguém ver isso, falar alguma coisa? Eu levei e eu usei sala de amamentação lá no meu local de trabalho. E foi meio curioso, porque eu era a única mãe que não tinha bebê, né? E aí, vira e mexe, chegava mais outras mães lá na sala lá e começava a trocar. E me perguntava coisas assim, não, mas a minha bebê não nasceu ainda. E aí, ninguém entendia nada. O que eu tava fazendo ali? Enfim, teve sim dessas coisas. A gente morou um tempo na casa do meu sogro e da minha sogra, porque a gente teve que fazer uma adaptaçãozinha no apartamento pro bebê chegar. E então eu ficava lá de madrugada, acordada com a bomba, para eu poder ir trabalhar cedo no outro dia. E a minha sogra ficava vendo aquilo logo cedo. Teve essas loucuras, assim. E essa história da bomba, né, Nádia? Eu lembro muito uma conversa que a gente teve, assim, porque eu acho que é onde a gente tem menos adesão. Se vocês me perguntarem assim, qual é a parte do protocolo que é mais difícil? Com certeza a bomba. Porque, gente, bomba é chato, né? O remédio, você lembrando a hora, você coloca... E o remédio é isso, você bota na boca, Acabou. né? Toma o remédio e tal. Mas a bomba, e ela é feia, chata, né? Não é Sim. um bebê, assim, né? Igual, né? Eu brinquei com a Ananda. Você tem uma bombinha aí no colo. Usa essa bombinha maravilhosa, né? Eu não esquecia, né? Não dá de esquecer aquela bombinha. Minha bombinha nunca esquecia. Ela ia pra qualquer lugar e ninguém leva feio. E ele protestava. Malinha junto. E ele protestava quando esquecia, né? Não, e portátil, não precisa ligar na tomada. Você ligar na tomada, né? E eu acho que no caso da Nádia, diferente da Ananda, é uma coisa de 6 meses antes, que você tem que fazer muitas vezes. Como ela não fez a parte hormonal, a gente já sugeriu pra ela a bomba de início. E é um negócio tão longe, assim, pra você vislumbrar. E eu lembro de uma vez a Nádia me mandar uma mensagem falando, cara, eu não sei se eu continuo fazendo a bomba agora, se eu espero um pouco mais. Será que é melhor eu dar um gás lá na frente? Isso tudo a gente vai discutindo juntas, assim. Porque é muito bonito na teoria, né? É bonito na teoria. Cara, quando eu falo de lactação induzida, meu olho brilha, né? A Marcela quer sempre brigar comigo, que eu falo, produzir leite é fácil. Ela fala, não é você, né? De madrugada, gata, com a bomba. Eu falo, difícil é amamentar. Porque eu acho que são 2 situações diferentes, né? E aí eu pego um gancho da Ananda, que foi ela falando da coisa de suficiente, de se sentir suficiente, de produzir um volume de leite. A maior parte dos trabalhos mostram que quem induz a lactação não vai produzir um volume de leite suficiente para alimentar exclusivamente um bebê. Né? E eu já digo isso na primeira consulta. E eu tenho, inclusive, pessoas que falam, é sério? Eu não vou encher um potinho daquele de leite? Assim, então eu acho que não vale a pena. E aí a gente vai discutir o que é sucesso de amamentação, né? Sucesso de amamentação é a gente amamentar exclusivo, é ter 100% do leite, é não usar fórmula do jeito nenhum. E no caso, tanto da Ananda quanto da Nádia, eu acho que a gente tem 2 situações muito específicas, né? A da Nádia é porque tinha uma mãe gestante, tinha uma mãe que gestou, que é a Carol, que não tinha indicador de risco, teoricamente, que teoricamente ia amamentar, né? Tá. E que muitas vezes a gente não ia precisar da complementação, porque eu tenho uma outra pessoa que passou pelo processo de gestação, né? E que a gente tem pouco estudo sobre isso. A maior parte dos estudos, eles falam de adoção de casal cis-hétero ou de útero de substituição de casal cis-hétero também, né? No caso da Ananda, eu lembro que a gente teve uma conversa, né, Ananda? Entregando aqui as conversas, né, Ananda? A gente teve uma conversa que foi ela falando, será que eu preciso mesmo dessa sonda ainda? Olha, tá saindo leite do meu peito. E por mais que ela estivesse usando um volume pequeno de complemento, aquilo era meio que... Ela tinha amamentado a outra filha. Isso que eu ia falar. Ela também tem uma história anterior de amamentação exclusiva com a outra filha. E que pega, né? A gente sabe disso, assim. Então, eu acho que é bem importante a gente ressaltar que pessoas que não gestam podem amamentar, podem produzir leite, mas que a gente não faz a menor ideia de volume de leite que essa pessoa vai produzir. Então, eu já tive pessoas produzindo 5 ml de leite, eu já tive pessoas produzindo 900 ml de leite por dia. E falando nisso, Nádia, me conta essa história que você doou leite aí pro banco de leite. Mas eu quero saber a história toda, eu quero saber... Sim, do processo, do né, processo. da estimulação. Sim. Então, o que aconteceu? Como a gente começou
bem logo no início, né? Já com a estimulação mecânica, porque a gente não sabia o quanto ia fazer falta, né? A indução hormonal para mim. Eu acabei respondendo muito bem com a máquina. E aí, em abril, já começou a sair as primeiras gotinhas. Em maio, eu já estava produzindo bem. E aí, eu comecei a me sentir incomodada, porque botava aquele volumezinho de leite no potinho ali. E eu ia lá na pia e jogava fora. E lavava. Jogava fora e lavava. Aí eu pensei, gente, mas não pode isso. Aí eu falei assim, será que eu consigo doar? E aí, eu procurei algumas pessoas e tal. E aqui no Rio, a gente tem o Instituto Fernandes Figueira, né? Que é uma referência. E aí, eu liguei lá. E foi muito divertida a situação, porque foi uma surpresa para as pessoas que estavam lá, né? E lá eles têm um roteiro de perguntas a fazer, que é no modelo de uma mãe, obviamente, que gestou, né? E mulher, né? Não é uma pessoa que vai amamentar. Então, eles têm aquelas perguntinhas todas roteirizadas. E aí, essas perguntas não cabiam para mim, né? Você quer doar? Ótimo. Mas sua filha tem quantos meses? Aí eu, não, minha filha não nasceu ainda. Mas aí você tá ordenhando grávida? Aí eu, não, é a minha companheira que tá gestando. A minha filha vai vir depois e eu vou amamentar. Tá, não sei o que. Aí continuava o formulário, tudo bem. Aí depois perguntava assim, mas quem é a mãe? Aí eu ficava assim, não, porque eu não podia dizer que eu não sou a mãe, porque eu sou a mãe, né? Claro. Então, eu sou a mãe, mas quem tá gestando é a minha mulher. Tá, aí voltava todo. Aí... Volta pro começo. Volta pro começo. Aí a moça, no final das contas, ela, não, eu preciso falar com a minha supervisora e depois a gente volta a conversar. Aí numa outra ligação, aí a coisa foi mais... Eles que ligaram pra você que teve que retornar a ligação pra eles? Disseram que ia me ligar, mas depois eu acabei... Eu tava ansiosa, né? Que eu tava jogando leite fora. Aí eu liguei de volta. E aí, na segunda ligação, foi mais tranquilo. E aí, eles bypassaram, eu acho que o formulário todo. E aí, eles fizeram... Parabéns, salva de palmas pro FF. Pra Nádia, né? Sim, mas por eles terem também. Insistiu. Sim, deu tudo certo no final, né? E aí, eles fizeram as perguntas mais chaves, assim, né? Que era a respeito da minha saúde, de infecções prévias e tudo mais. Que eu acho que é a segurança mínima que tem que ter, né? E aí, me passaram as orientações... E aí, uma vez por semana, eles passavam lá em casa para pegar o leite. Então, ao longo da semana, eu ia tirando, pouquinho em pouquinho, né? Não é uma produção volumosa, mas aquilo somadinho, né? Ia cada gota acumulando, conta. acumulando lá no congelador. E eu, uma vez por semana, entregava para eles. Que legal, né? Assim. E acho que traz mais uma camada, né, de propósitos, assim, né? Porque, sim, me deu outro tesão de fazer a bomba, né? Me deu outra vontade de fazer, porque agora tinha um propósito, né? Muito bom. Então, foi uma hora que eu já tava, inclusive, muito cansada, porque é muito cansativa a rotina com a estimulação com a bomba, e, enfim. Isso era quanto tempo antes da Violeta nascer, Nádia? Se foi de maio para junho, isso, e a Violeta veio em setembro, né? Bastante. Faço umas contas aí, que eu sou engenheira, mas não sei fazer conta. Uns 3, 4 meses. 4 meses de doação. Nossa, então foi isso, foi 3 meses de doação, e depois, logo no finalzinho, eu fui parando de doar, que aí eu já fiquei dando mais atenção pra Carol e tudo mais, no finalzinho da gravidez. E eu falei, guarda um pouquinho aí, deixa um pouquinho congelado na sua casa, né? A gente não sabe como vai ser. Deixa só um pote com dó do banco de leite. Perdão, banco de leite. Mas eu pedi pra ela deixar o último potinho pra Violeta, porque a gente não sabe, né? E aí eu queria falar uma coisa que eu acho que tanto pra Ananda, não sei se a Ananda ouviu, mas a Nádia talvez não tenha escutado direto, que é a história de se esse leite presta, né? E o leite de quem induz é um leite que presta, é um leite que funciona pro bebê mesmo, isso não vai fazer mal pro bebê, isso é leite de verdade, isso é leite hormonal, esse leite cheio de hormônio. Eu sempre dou uma risadinha que eu falo, vocês acham que o leite de quem gesta é feito como, gatas? É hormônio puro, né? E o que a gente tenta fazer com a pessoa que não está gestando é chegar perto. Na verdade, a gente vai estimular os próprios hormônios da pessoa, né? E a própria mama da pessoa a chegar em níveis mais altos da prolactina, por exemplo, e da estimulação da prolactina, ocitocina, né? No caso de algumas pessoas vão usar estrogênio, progesterona também, para a gente chegar lá, né? Então, a gente já tem comprovação científica que esse é um leite de verdade, choquem-se. Leite de verdade, que sai da mama, é leite de verdade, que é um leite maravilhoso para o bebê, que ele é comparável ao leite maduro. Então, teoricamente, quem induz não produz colostro, né? Porque para ter colostro eu preciso de lactogênio placentário, que é um hormônio da placenta. Mas que é um leite perfeito para o bebê, maravilhoso para o bebê, que inclusive pode ser doado.
né? Sim. E no caso de bebês, por exemplo, como o da Ananda, né? O Matheus é um bebê que, apesar de receber complemento, ele tá recebendo grande parte da alimentação dele um leite humano, da mãe dele, espécie específica, né? A gente tava falando agora. E que é um leite direcionado para esse bebê, fabricado a partir, inclusive, da troca entre ele e ela, né? Esse papo... Te interrompi, né? Desculpa. Imagino. Esse papo me irrita em inúmeros graus. Não só nessa primeira camada, que eu sei que é a irritação, especialmente sua, né? Porque a Kelly tá muito imersa nesse cenário, que é da qualidade nutricional, da composição do leite. Isso me irrita nessa camada também. Mas me irrita só a possibilidade de existir essa pergunta, porque assim... A gente está falando aqui, e aí a gente está falando especialmente disso na lactação induzida, quando a gente fala de aleitamento misto também, a gente fala sobre isso, que esse é um tema que me toca muito também, que é assim, foda-se o leite. Tipo assim, desculpa. Assim, o que menos está importando ali é o leite, né? Porque depois isso começa a expandir para um outro papo que hoje a gente vê também, né? Que é os contaminantes do leite, os agrotóxicos que passam pelo leite, o microplástico que passa pelo leite. Gente, alô, sabe? Assim, a gente não está falando só de leite. A gente não está falando só de dar leite para um bebê. A gente está falando de... Tudo isso que a gente está falando aqui de relação, né? De comunicação. Mãe, de transformar-se em mãe, cuidadora, lactante, ou dê o nome que quiser, E se a gente sabe? pegar a Assim, fala das duas, quando a gente perguntou qual foi o intuito de vocês e de estimular a lactação, as duas falaram que foi essa relação. exato. Então, assim, independe. Isso não tem se composição. você consegue tirar 5 ml, ou se vai ser, sei lá, 180 por ordenha, ou beber exclusivamente, né? É o vínculo, é a relação. Esse é o desejo ali, maior. Exato, e a vontade delas, né? É a maneira através da qual elas encontraram um caminho para tornar-se mãe, sabe? Assim, então... Isso não devia ser questionado por ninguém, devia ser proibido, eu acho, sabe? Assim, fazer esse tipo de... Bom, devia de todo modo, mas assim, mais ainda porque, assim... Você está questionando uma coisa fundamental, que é o direito do sujeito de viver a experiência como ele quer viver. E ainda que a gente questionasse a questão do leite, né? Então, existe alguém que produz um leite melhor e um leite não tão bom, né? E é engraçado porque é a mesma galera da amamentação, Sim. assim. Então, existe alguém que produz um leite superior, né? Então, alguém que adota um bebê e bota um bebê no peito, ou alguém que tem um bebê que não é gestado por ela, esse leite não é... Então, existe alguém que tem um leite... Né, mais valioso. Agora, real, talvez verdadeiro. O outro é fake. O outro é fake. E talvez eu lance uma outra indagação. Será que a Nanda, por ser a mãe adotiva, o tipo de julgamento crítica foi totalmente diferenciado do da Nádia? Porque aí perpassa essa questão. Não é apenas a composição do leite, entendeu? Tem uma questão aí também de preconceito. Rolou aí, Ananda? Rolou pra caramba. Eu tô aqui me coçando pra contar. Então conte. Pergunta, né? Porque, primeiro, eu estive nos dois lugares. No lugar de quem gestou e amamentou e no lugar de quem não gestou e amamenta, né? E me impressionou, eu não tinha me calçado para isso, né? Usando a palavra da Nádia. Porque me impressionou pra caramba o fato de que feministas e conservadoras se encontram nesse lugar. Elas convergem, né? O povo que achava muito legal o fato de eu amamentar a Luísa até 4 anos e pouco. Nossa, que bacana, né? Que bonito. Aquele discurso super... das mulheres que correm com os lobos lá, aquela coisa dos femininos, tá? Esse mesmo Pessoa sem povo filtro. aí, olha... Não tenho, gente. Eu não tô psicanalista aqui, tô de mãe. Claro. Super Quando vocês tá quiserem fora. a psicanalista, vocês chamam ela. Mas esse mesmo pessoal que vinha com esse discurso super bonito para a amamentação, quando me vê com o Matheus, faz uma série de comentários, né, que aí vão contar da experiência de adoção. E não passa por uma via biológica, né? Não tem essa questão do biológico que fica em xeque. Então, coisas que eu ouvi, por exemplo, né? Você tem certeza que o seu leite não vai fazer mal para ele? O código genético dele é outro. Então, e é uma pessoa que super era pró-amamentação na minha experiência anterior. Ou coisas do tipo, eu me lembro de ter postado, quando eu fiquei com a candidíase muito feiona, assim, eu fiz algumas ordenhas de alívio, nem era na bomba, era na mão, assim, só para dar uma aliviada, porque a boca do Matheus estava dando uma destruidona no resto que tinha.
E eu me lembro de ter postado no Instagram uma foto num potinho, tipo, sei lá, uns 30 ml de leite. E aí alguém respondeu assim, então é isso que você faz. Você primeiro você tira o leite, aí quando seu peito tá vazio, você coloca na boca dele, que é para não passar esse leite aí para ele. Meu Deus! Caramba! Muito, de uma violência mesmo, assim, né? E aí, enfim, como vocês viram, não tem muito filtro, não tem dificuldade de responder. Mas me impressiona o quanto desse descaramento mesmo. Para além disso, no caso específico da adoção, e aí não sei se isso tem tanto a ver com a indução, mas é de ficar buscando, na mesma medida que dizem, bom, seu código genético não é correspondente, mas daí depois já se corrige, diz, não, mas o cabelo de vocês é bem parecido, não, mas é bem parecido, então ficar buscando esse parentesco biológico, né, numa experiência que não tem nada a ver com biologia, né, a parentalidade não está resumida à biologia. Eu não sou mais mãe da Luísa do que do Matheus, e certamente Nádia e Carol, enfim, também não tem a ver com isso que está tão marcado no corpo, né? É de uma outra ordem. Mas a gente tem que falar isso e lutar por isso é tão dispensável, para dizer o mínimo, né? No mínimo é muito dispensável, mas é desrespeitoso. É dispensável, é agressivo, né? E no puerpério, né? Sim. A pessoa tá no puerpério. Ela tá no puerpério, tendo que responder essas pessoas, assim, né? Sim. Isso aconteceu, Nádia, com você, assim, você sentiu? Sim. E numa fase que você também tá se questionando muito, né? E essas questões que chegam de fora, assim, embora você saiba que são agressivas, que não tem nada a ver, que tudo mais, aquilo acaba te tirando um pouquinho o chão também, porque você não tá, às vezes, tão firme, né? Nas coisas todas que tu tá fazendo. Eu tinha, por exemplo, uma séria preocupação de eu atrapalhar, eu falei isso muitas vezes com você, né? Atrapalhar a relação de amamentação da Carol com a Violeta, eu entrando ali. Então, eu já me questionava muito. Então, quando eu esbarrava em alguém falando coisas nesse sentido, assim, né? A gente teve gente que falou que não ia durar, que não ia ser possível por muito tempo mesmo, e coisas assim. Eu ficava achando assim, nossa, será que eu tô fazendo um exagero de esforço por uma coisa que nem vai valer a pena? E sabe? Então, isso acaba batendo na gente, mesmo a gente estando racionalmente preparada para entender que aquela crítica não convém, né? Não cabe. Mas você tá vulnerável, né? Tá num momento de extrema vulnerabilidade. E essas o início da maternidade é isso, né? É vulnerabilidade total. E essas falas vieram mais, assim, de amigos, familiares ou dos próprios profissionais de saúde que estavam te cercando nesse período? As falas mais contundentes, assim, foram dos profissionais de saúde, eu acho. E é isso que eu acho que tem que... Sim, né? A vontade é morrer um pouco, né? É de morrer e de dar uma... Alô, galera, né? Vamos aprofundar o conhecimento? Vamos estudar? Vocês são da área, né? Vocês... Faz parte de vocês. Sei lá, uma amiga não querer saber sobre isso, beleza. Mas se você tá atuando com mulheres que vão, né? Vão ser mães, Sim. Você tem que Você tem que estudar, tem que aprofundar, tem que saber orientar, conduzir essa família. E assim, a gente vai ter desafio mesmo, né? No caso da dupla amamentação, né? Carol e Nádia amamentando um bebê, a Violeta, tem orientações específicas mesmo, né? Tem questões importantes mesmo, né? A gente sabe que o que mantém a produção de leite é a demanda, né? A demanda. Então, você produz leite, o que faz você manter aquela produção é a demanda. Só que quando eu tenho um bebê, como eu brinco sempre, 4 peitos, né? Como é o caso delas, por exemplo, não dá pra gente falar, as duas fazem livre demanda. Ou tudo bem a gente revezar as noites, né? Muita gente vem com essa intenção, né? Com essa intenção mesmo, de dividir o cuidado, de aliviar a noite. E uma como pra é que outra. é interessante saber, como é que foi no começo pra vocês isso, assim? É a primeira vez que vocês colocaram no peito e a divisão, como é que foi isso? Foi muito... O nascimento foi maravilhoso. Em que momento ela foi... A primeira vez que ela foi no teu peito? Foi na Golden Hour? Foi pós-Golden Hour? Foi na Golden Hour, foi. E porque a gente teve uma conversa com a Kelly antes, porque eu tava apavorada com essa questão de eu entrar e atrapalhar a amamentação da minha companheira, né? Então, como eu já tinha uma produção, eu tava segura de mim, eu achava que eu tinha que esperar primeiro a Carol passar pela adaptação de amamentação dela, para depois eu entrar sem atrapalhar. E aí a Kelly me deu a real que nas primeiras 24 horas, 48 horas, a produção da Carol vai estar descendo, né? Vai estar chegando. E eu posso, sim, acalentar o bebê que acabou de nascer ali. Não vou atrapalhar em nada.
Inclusive alimentar, né? Porque a sua produção já alimentava a Violeta. Sim. Na hora que ela nasceu, as meninas ficaram brincando que a gente tava roubando na balança, né? Porque não tinha pesado ela ainda, ela já tava aqui. E com deglutição, né? Porque a gente já tinha um volume de leite. Ela doava leite, né? Então foi assim mesmo. Ela saiu da Carol, foi um parto muito longo, né? Foi natural, mas foi no hospital. E ela ficou um pouquinho no peito da Carol e depois a Carol teve que passar por aqueles cuidados, né? Pra receber a placenta e tudo mais. E aí alguém sugeriu, não, bota no colo da Nádia. Aí ela veio pro meu colo e ela tava tão bonitinha ali, tão fofinha. E aí foi muito instintivo, assim. Eu pensei assim, será? E não tinha ninguém olhando, porque tava todo mundo dando atenção pra Carol. E eu tava bem sozinha ali com ela naquele momento. Aí eu peguei, levantei o meu top, assim. Cara, foi incrível, porque ela foi assim, tchac! E ela encaixou perfeitamente. E ela parecia que ela já sabia fazer tudo, né? E aí ela já tchaf, ficou bem bonitinha ali, assim. Aí depois a gente fez umas fotos e tal. E aí ela foi pro peito da Carol. E aí ela mamou na Carol também. Mas romântico e bonito foi esse momento, assim. Porque depois... Depois eu quis pular da janela. Eu olhando a Nádia já aqui, ó, chorando. Então, agora acabou. Ó, gente, vamos falar da realidade agora. Isso, manda real. Depois foi osso, porque pra Carol foi muito difícil. E aí virava uma questão porque a Violeta pegava muito fácil no meu peito e não tão fácil no dela. E tinha o colostro que vinha da Carol, que era muito importante a gente passar pra Violeta. E a gente não conseguiu passar... pela amamentação, né? Pela sucção pra Violeta. Então, a gente colheu do copinho, a gente foi fazendo o que dava ali, né? E a gente tentou preservar o colostro. E as primeiras semanas, a gente teve bastante dificuldade. Aí, a Carol ficou com os seios muito machucados, muito doloridos, não pegava bem. Aí, começa a produzir demais e começou a empedrar. E... Você não aí machucou? eu ficava ali de um lado, que eu ficava numa situação assim, que aí a Violeta começava a chorar, e aí eu queria botar ela em mim, né? Eu queria resolver a situação. Já ficava... Já é instinto de mãe, né? Você quer proteger o bebezinho que tá chorando. Mas aí eu acabava não dando chance pra Carol também fazer o que ela precisava fazer, né? Então a gente ficou naquele lance, assim. Daí a gente precisou de uma presença de uma consultora pessoal aqui, né? Porque a Kelly tava atendendo a gente lá de São Paulo, no virtual. Então aí a Luciana veio em casa e aí atendeu a gente. Foram algumas vezes, assim, algumas rodadas até a gente se ajustar. E aí... Foram 4 seios muito machucados, muita dor nas duas. E até a Violeta se acertar com a gente. E eu acabei percebendo, assim, que ela começou a entender a diferença, entendeu? Agora ela tem 1 ano, tá claro que ela sabe com quem ela tá. Mas mesmo quando ela era novinha, eu fui percebendo que ela se ajustava de acordo com o seio que ela tava, né? E você, Ananda, como é que foi esses primeiros dias? Você falou, né, que foi... Logo você... tentou colocar ele no peito e tal, mas assim, e para balancear nos primeiros dias a coisa do uso da fórmula, de estímulo, de deixar, como é que foi essa adaptação aí? Então, o estímulo era livre, né? Ele vinha ele fazia eu voltava no peito. Era muita oportunidade. Eu pensei, se eu tenho que estimular a cada X horas, né? Então essa vai ser a média de tempo que o Matheus vai ter que vir pro peito. E era muito mais frequente do que o planejado com a bomba. Mas eu acho que para balancear com a fórmula, né? Do começo a gente tinha uma recomendação de fórmula, e aí a gente foi seguindo mais ou menos ela, né? Dada pelo pediatra. Mas nosso pediatra aqui, ele é muito bacana. Assim, ele comprou muita ideia junto com a gente. É até importante dizer, porque a gente estava falando aqui dos profissionais, eu poderia dar depoimentos múltiplos aqui também de profissionais que atrapalharam, né? Mas eu preciso falar que o pediatra, ele mandava uma mensagem assim, e aí, como é que tá hoje? Ai, ele que maravilha. me perguntava. E é, assim, uma coisa que não deve acontecer com muita frequência, pelo menos na minha experiência com a Luísa, isso não acontecia. Então, era ele querendo saber, ele não, vai dar certo, bora lá, não vamos. Eu me lembro na sala de espera, o pediatra também, de ouvir uns absurdos, e ele vinha e dizer, nossa, que legal. Então, ele comprou muito junto com a gente, né? Então, a gente tinha, respondendo nesse início, uma recomendação mais com números, assim, né, de quanto de fórmula que ele teria que tomar, e todo o restante do tempo ele ficava só no peito, né? A gente dava pela sonda no peito, mas todo o restante do tempo ele ficava só no peito. E aí chegou um momento, que foi ali por volta dos 45 dias dele, eu acredito, até um pouquinho antes, que a gente foi fazer a pesagem, pesava ele toda semana, né? Eu avaliando mama toda semana, e a gente foi fazer a pesagem, e ele tinha ganhado com muito peso,
para a quantidade de fórmula que a gente estava oferecendo. Assim, muito, muito, muito peso mesmo. Ganhou quase 1 quilo em 17 dias. Foi uma coisa muito gostosa. Nossa! E aí o pediatra disse, bom, não é só de fórmula isso aqui. Então, quem sabe a gente vai reduzir essa fórmula e aí vocês vão reduzindo a fórmula na medida que vocês perceberem mesmo. E aí foi esse momento que eu disse que eu me senti muito suficiente. A gente não ficou sem fórmula. Mas foi de saber, depois, foi na hora da balança. Assim, cara, tem leite. Ele tá engolindo, sabe? Ele tá tomando esse leite. E me emociona até agora de falar. Que foi uma baita de uma conquista saber que tinha essa experiência corporal acontecendo ali também. Né? Claro que cola corporal, dormir junto, cafuné, chameguinho, corporal. Mas saber que ele estava tomando leite que eu estava produzindo foi uma coisa muito bonita. E aí, enfim, a gente vai até agora, a gente está nesse momento. Ele vem muito para o peito sem sonda, e aí se ele fica ali, daqui a pouco ele começa a dar uma reclamada, vem a fórmula também até que ele... E por algum tempo a gente ficou registrando toda a quantidade de fórmula que ele tomava. Agora a gente está tão seguro de que ele está bem, obrigada, que eu nem sei mais dizer quanto de fórmula que ele toma durante o dia. É isso. Todo o tempo no peito e em algum momento ele toma fórmula também. Está muito legal. Ai, que lindo, né? E que lindo eu acho que essa coisa que a gente vai conhecendo os nossos filhos, né? E a relação que a gente vai construindo e que você agora tomar essa decisão, acho que agora é a fórmula, não, acho que agora ele fica bem só no peito. Isso é tão bonito e a gente precisa de tempo para isso acontecer, né? Na adoção, quando tem um bebê que é gestado pela companheira, quando tem um bebê gestado pela minha barriga mesmo, isso tudo a gente vai precisar de tempo para isso acontecer, né? E na lactação induzida também. Tem uma coisa que eu observo muito na lactação induzida, assim, que eu percebo, você estava falando da Carol, das dores, eu acompanhei à distância, que geralmente quem induz, acho que não a Ananda, porque a Ananda começou já com o Matheus no colo, né? Eu lembro quando a gente começou a consulta, ela falou, tem uma hora que ele chegou. Eu falei, como assim? Tem uma hora que ele tá no peito? Ela, não, tem uma hora que ele chegou na minha casa. Eu falei, como assim? E a filha dela em volta, assim, sabe? E a gente, meu Deus, mas tem mesmo a hora, né? Mas eu acho que no caso da indução que a gente... arrumando a mochila da ginástica. Arrumando a mochila, aí ela dormiu no meio da... A Luísa vai pra ginástica, dela dormiu, era um caos. Foi mesmo. A Luísa dormiu, não foi pra ginástica. Porque assim, será que eu mantenho ela nas atividades? O irmão acabou de chegar, sabe? Aquela loucura. Mas na indução de quem faz esse processo igual a Nádia fez antes, eu percebo muito que a dificuldade inicial, quando o bebê chega, tá mais relacionada com a mãe que gesta. Porque eu acho que essa coisa da bomba, de você estimular, de você observar como é que tá a sua mama. No caso da Ananda, tinha a amamentação prévia, né? Então, acho que às vezes acontece, Nádia, eu vejo muitas mães não gestantes falando, eu acho que eu tô atrapalhando. Eu acho que tá sendo ruim para ela me ver amamentando e tão fácil, tem uma comparação, né? Tem uma comparação, às vezes, de quantidade, de volume, de bebê que prefere, de preferência, porque as relações afetivas que estão ali sendo construídas. Porque tem mesmo, né? Tem preferência. A gente tem bebê que prefere o peito com mais volume, um mamilo mais protruso, uma mama de uma, a mama da outra. E isso, às vezes... rola, assim, né? De vez em quando eu recebo um WhatsApp falando, eu acho que tem algo acontecendo aqui de ciúme, né? Ciúme, com certeza. E como é que também foi a expectativa isso, assim? do protagonismo, né? Da mãe gestante. Existe uma expectativa de todo mundo, assim, que ela vai chegar arrasando na amamentação, né? Afinal, foi ela que gestou. E aí, se ela não chega ali naquela expectativa, fica uma pressão, né? A Violeta, a gente brincava que ela, num dado momento, que ela era sommelier de peitinho. Porque essa coisa da preferência, inclusive, tinha momentos, né? Tinha momentos que a gente sentia que ela queria o peito da Carol e tinha outros momentos que ela queria vir comigo, né? E, enfim, isso acontece mesmo. E acho que é de uma sensibilidade de vocês, né? Assim, de conseguir construir essa história, esses detalhes, de perceber essas coisas. Eu acho que isso assim, fala muito dessa conexão que a amamentação viabiliza, né? Ou facilita, né? A conexão com o próprio corpo, né? O que a Kelly falou aqui, eu acho que também acontece que quem tá fazendo a indução há mais tempo, né? Como foi o meu caso, eu já tava totalmente conectada com os meus seios, assim. Há vários meses eu tava muito autociente, sabe? Do meu corpo. E a Carol, não, ela tava com um barrigão, cara. E depois ela passou por um parto que foi super
exaustivo e traumatizante. Sim. E aí depois ela teve que se conectar imediatamente com o seio dela, que de uma hora para outra pedrou, inchou, doeu, e mais as expectativas todas de família, né? De querer ver ela amamentando também. E, enfim, então foi bem doloroso, assim, esse pedaço todo, porque pra ela foi como uma bomba, assim, caiu tudo de uma vez. E pra mim, não, eu fui num degrauzinho de cada vez, né? Uma gotinha, depois um pouquinho, depois doando, depois, né? Até as questões hormonais, né? Também, claro. Com você a coisa foi indo, com ela, bum, sai placenta, cai estrogênio, cai progesterona, sobe prolactina, aí tem a pojadura 2, 3 dias depois. Então, assim, É cruel, né? É muita coisa em pouco tempo, assim, né? Ô, Ananda, eu não sei se você já tem que ir, porque a Ananda, E a gente tá tem aqui que encerrar esse falando também. Eu poderia passar o dia inteiro eu falando também, com elas, gente. porque, mas a gente tem que começar a pensar em encerrar esse papo. Tô preocupada com o horário da Ananda, mas assim, eu queria ouvir vocês duas, assim, pra gente ir finalizando. Eu queria saber o que significou, assim, esse processo. Eu acho que agora que a Violeta tem 13 meses, né? Meu Deus, nasceu ontem, tem 13 meses. Nem conto pra vocês que depois nós vamos apertar a Violeta ali fora. Mas eu queria saber como é que foi depois de 13 meses, Nádia, assim. Como é que você olha pra trás e vê esse processo, assim? Nossa, eu acho assim que eu sabia que era uma coisa muito única e especial e surpreendente, mas acabou se transformando numa coisa muito maior do que o que eu podia imaginar, porque acabou que foi fundamental para Violeta eu estar podendo acolhê-la no peito, até para manter a amamentação da Carol, porque a gente passou por momentos difíceis logo depois que ela nasceu. Então, a Carol perdeu o pai, ele passou um tempo hospitalizado, então a Carol precisou acompanhar a família no hospital. E aí eu pude ficar com a Violeta, né, 4, 5 horas seguidas, para ela poder estar lá. E eu conseguia acalmar a Violeta no meu peito, conseguia ficar com ela. E depois a Violeta teve também um problema de saúde, inclusive ela passou uma temporada internada. E aí eu e a Carol, a gente tinha a possibilidade de se revezar no hospital. Imagina que casal que pode ter isso, né? Um casal hétero. Uma noite ficava uma, outra noite ficava a outra. E a gente tinha condição de ir para casa, tomar um banho e ficar com um pouco de sanidade mental, porque a situação de saúde dela era delicada, né? Pra gente poder voltar no dia seguinte e trocar a bola ali uma com a outra, né? Então, assim, eu não imaginava que ia ser tão fundamental, assim. Eu não imaginava que ia ser tão essencial, assim, e que ia ser tão útil, tão prático a gente ter galgado, assim, essa facilidade, né? De usar os 4 peitos. Então, foi muito emocionante, assim, foi fantástico. Desde o primeiro momento, né, lá no parto, até depois, agora nas dificuldades. E a Violeta continua até agora em todos os peitos, né? Em todos os peitos, é ótimo, todos os peitos. Sommelier de tetinha. Ela tá amamentando muito na Carol, ela tá com pouco apetite, então ela tá dependendo bastante ainda de amamentação, embora já tenha mais de 1 ano. E quando ela precisa de carinho e aconchego, ela vem no meu peito, aceita pra fazer dormir de noite. Eu consigo estar lá e consigo ajudar a Carol a descansar um pouco também, né? Comida, diversão e arte, não é mesmo? Sim. E acho Comida, importante, diversão né? e arte. Comida, diversão e arte. Eu acho importante, Nádia, falar, né? A Nádia foi a primeira pessoa no trabalho dela que conseguiu a licença parental. E o que é muito importante, a gente conversa sobre isso na consulta, porque você vai produzir leite e não vai ter licença, como é que faz? E agora, né, Nádia, parece que virou uma... Sim, estamos de novidade lá. Parabéns para a Petrobras aí. Está já sacramentado no acordo de trabalho com os empregados que as mães não gestantes vão ter direito à licença maternidade. O mundo tem jeito, o mundo tem já jeito. tem mãe gozando já do direito. Ai, que maravilha! Que maravilha! E você, Ananda, como é que tá sendo? Eu sei que você tá aí no meio do olho do furacão, assim, mas como é que tá sendo? Foi do jeito que você imaginou? Nunca é, né? Que bom que nunca é. E eu sei que você é profissional. Que sorte, não é? Que você é profissional liberal também. Como é que você tá lidando com a questão da ausência da licença, né? Então, eu até poderia ter me dado licença, né, com a Luísa, eu consegui organizar uma licença, mas tem o fator surpresa da adoção, né, que também não permite uma grande preparação para essa saída, especialmente eu trabalho com parentalidade, perinatalidade, mas sobretudo com casos críticos, né, limítrofes, então não dá para ficar muito tempo distante, e também não são casos que eu consigo passar para uma colega, enfim, tem uma série de questões típicas desse trabalho. Só que a vantagem é que eu trabalho remoto. Então, meu escritório não dá de cima da minha casa. Eu subo, atendo 1 hora, desço, boto o peito para jogo.
subo, atendo mais uma Bem hora, feito pra desço, jogar. o peito está ali, o Matheus está sempre à disposição e os peitos quase sempre, né? Digo que nós temos tempos, é quase um futebol, né? Agora tem intervalo, é hora de amamentar, depois a gente vai para o segundo tempo. Mas está sendo muito legal, não está sendo o que eu esperei, porque que sorte que a gente pode criar alguma coisa, né, para além da imaginação. Está sendo alinhavado todo dia, ponto a ponto, artesanalmente, de um jeito muito bonito. Inclusive, estou aqui falando com vocês e escutando ele chorando, porque já está na hora do Opa, Ai, meu então- Deus! Deu, gente, Agora. deu. O bebê avisou. Ai, queria muito agradecer Ai, vocês muito duas. obrigada, foi maravilhoso. Nossa, sem palavras. Muito obrigada. Muito mesmo. Obrigada por Muito, poder muito bom. falar também. E desculpa, gente, meu trabalho é muito legal. Sinto Muito muito. bom. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar algum comentário aqui, as meninas podem responder também. E é isso, né? A indução à lactação, ela é mais uma possibilidade para a pessoa que não gesta esse bebê. E sendo uma possibilidade, essas pessoas têm o direito de saber, né? Que isso é possível. Inclusive, quero terminar dizendo que em breve, não sei em que momento esse episódio vai ao ar, mas assim, a Kelly estará oferecendo formação para profissionais, tá? Que estão Uau. interessados em acompanhar famílias. Porque Verdade. é isso. A gente tem que aprender a fazer. Olha aí, a própria Nádia ajudou lá o pessoal do Banco de Leite a se qualificar. A Kelly também pode ajudar os profissionais a se qualificar, porque a gente precisa aprender Teremos a fazer, curso. né? Teremos curso. E quando sair esse episódio, a Kelly vai colocar aqui embaixo, né? Vou As colocar aqui pra informações quem vocês. De quiser tanto que vocês me aprofundar. pediam. Isso né? aí, Me pediam isso. muito. Então vai Pra ter uma gente chegar mais formação. longe. E uma Isso. formação onde a gente vai abordar a adoção, a gente vai abordar útero de substituição, dupla maternidade, pessoas trans que podem amamentar também. Então isso tá ficando bem legal. Espero que vocês gostem. E obrigada, viu, meninas, mesmo. por Obrigada, vocês terem obrigada. vindo. A gente amou muito. Obrigada. Muito bom. E beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.